doutora Lígia Santos, psicóloga clínica, formação em psicologia transpessoal, diretora da Fraternidade Espírita Joana de Ângeles e da AME Alagoas, para falar sobre a sexualidade precoce. Bem, boa tarde a todos. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite, que é uma honra estar aqui participando do Medinesp. E também queria trazer um caloroso abraço de Alagoas, da AME Alagoas, para vocês. E aproveitar a oportunidade e dizer a vocês que nas próximas férias, em vez de vocês ficarem aqui se deliciando nas praias capixabas, que tal ir para o litoral de Alagoas? Então, estarei aguardando. O nosso tema, sexualidade precoce. Então, nós observamos que a nossa sociedade, hoje, vive um momento onde a repressão, ela já saiu, assim, ela já caiu em desuso. O que nós estamos vivendo agora é um momento de liberalização. E essa liberalização, em um espírito que ainda não conquistou a consciência, ela tem trazido vários conflitos, vários problemas familiares. As famílias, elas estão desnorteadas, porque já não se pode mais educar naqueles padrões onde foram educados os nossos avós, aquele padrão de repressão. Não se pode mais dizer a uma criança, você não pode porque não pode, embora seja a forma mais fácil. Mas essa maneira já não dá mais certo. Então, a família, ela se vê às voltas com a sexualidade. E, justamente, quando se está num espírito imaturo, isso causa muitos problemas. E, principalmente, o jovem e as crianças são as principais vítimas dessa questão. No livro Sexo e Evolução, Walter Bacelos nos diz o seguinte: com o desabrochar dos instintos e paixões, a nascer dos profundos arquivos da subconsciência, surgem as primeiras experiências afetivas e sexuais. Desponta o namoro com variações amorosas. As ofertas perigosas da imprensa pornográfica deformando por completo as funções sagradas do sexo, ensejando o surgimento dos vícios das drogas, da libertinagem e do amor livre, colocando a juventude à beira de abismos morais, muito difíceis de serem vencidos sem o apoio do espírito envelhecido na experiência. Então, é essencial a maturidade. Emmanuel nos coloca o seguinte: sexo é espírito e vida, a serviço da felicidade e da harmonia do universo. Reclama responsabilidade e discernimento. Então, é essencial nós observarmos que a força da sexualidade é uma força da natureza. Ela está a serviço da natureza. É uma força que está no espírito. Não cabe mais a gente culpar a matéria, dizer a carne é que é fraca, né? Porque o sexo, ele é do espírito. E está também, como é uma força da natureza, ele também está submetido à lei de causa e efeito. Então, nós temos que perceber que somos responsáveis pelas nossas atitudes e a cada reação que nós vamos ter, aliás, a cada ação que teremos, haverá uma reação. A cada atitude, haverá uma reação. Então, nós temos que ser responsáveis pelas nossas atitudes. Emmanuel ainda continua: a energia sexual, como recurso da lei de atração na perpetuidade do universo, é inerente à própria vida, gerando cargas magnéticas em todos os seres. A fase das potencialidades criativas de que se reveste a face. Essa é uma lei da natureza e ela está presente na nossa evolução desde o reino mineral, na atração das partículas.
Então, a força sexual é uma energia criadora muito importante e que produz a nossa evolução. Não só a nossa evolução física, mas toda a nossa evolução como seres espirituais. Em nenhum caso ser-nos lícito subestimar a importância da energia sexual, que, na essência, verte da criação divina para a constituição e sustentação de todas as criaturas. E ninguém, no plano da razão, se utilizará dela nas relações com outra criatura, sem consequências felizes ou infelizes, construtivas ou destrutivas, conforme a orientação que se lhe dê. Então, Emmanuel, ele nos mostra a importância de termos essa consciência da nossa energia, do uso da nossa energia sexual, de como devemos usá-la, como devemos conduzi-la. Não se deve tentar ignorá-la, não se deve tentar aniquilar essa energia, porque ela faz parte da nossa vida, mas também não devemos subestimar, né? Não devemos viver em função dela. A criança, ao nascer, já traz em si uma riqueza imensa de emoções, impulsos sexuais e paixões, muitas vezes em situações infelizes, que irão emergir ao longo dos anos, caso não receba a educação adequada. Então, a criança, ela é um espírito reencarnado, que traz experiências milenares. O que estamos vivendo hoje, nesta vida, é uma experiência que está sendo somada à nossa carga de experiências que trazemos do passado, desde a era mais primitiva da nossa criação. Então, as experiências que estamos vivendo hoje, elas vão se somar àquele patrimônio que nós já trazemos. Então, é muito importante a educação, a orientação para a criança, porque se você já tem tendências de situações que você vivenciou em outras existências, neste momento, se você não recebe a educação e com a nossa sociedade, onde os estímulos estão liberados, cada vez mais um espírito imaturo ele poderá se complicar. Quando eu falo espírito imaturo, eu não falo só de uma criança, né? Um espírito imaturo, a gente lembrando que é uma alma ali. Ele está no momento vivenciando a fase infantil, mas ele traz toda uma carga de uma alma milenar. Então, se ele não receber uma educação, uma orientação adequada à sua necessidade, e se ele já traz consigo no seu patrimônio uma carência naquela área, então essa situação ela pode emergir, né? De uma sexualidade precoce e uma sexualidade desajustada. Na infância, o espírito reencarnado encontra-se na situação de hipnose terapêutica, o sono profundo, do qual vai acordando gradativamente com o passar dos dias e dos anos. Readquire gradativamente a personalidade que construiu por si mesmo nas existências passadas. Então, na infância, o espírito ele encontra-se em um estado de hipnose, onde os seus vícios, as suas tendências estão ali adormecidas, com o objetivo de propiciar uma educação e um reequilíbrio do ser. Então, através da orientação da família, esse espírito ele vai readquirindo novos valores e reeducando-se. No entanto, com o passar do tempo, esse sono profundo, que é a hipnose, ele vai, gradualmente, ele vai cedendo. Quando chega na adolescência, o que acontece? O espírito, ele se assenhora do corpo e ele dá ali, mostra os sinais de que aqui é que ele veio, né? Então, ele começa a mostrar as suas tendências, as suas inclinações. Se aquele espírito, aquele jovem, ele não teve uma educação, uma orientação adequada que lhe permitisse, lhe possibilitasse uma reeducação das suas más inclinações,
ele vai entrar na adolescência com uma fase muito difícil, muito complicada. Vai entrar na adolescência com a dita rebeldia. Não é que todo adolescente é rebelde, não é isso. Acontece que nós, na nossa grande maioria, somos espíritos carentes, espíritos endividados, que ainda necessitamos burilar a nossa personalidade. Então, quando chega na adolescência, que as nossas tendências, as nossas inclinações, nós recobramos esse gosto, né? Então, nós damos aquele grito de liberdade. Começa a rebeldia e começa a dificuldade com a família. Então, é essencial investirmos na educação. E, realmente, a educação, quanto mais cedo, melhor, né? Se possível, 20 anos antes. Cada jovem adolescente é um espírito reencarnado, que não propriamente inicia, mas recomeça sua vida sexual, no ponto em que deixou suas experiências de vidas passadas. O despertar sexual do adolescente é a recapitulação, através de impulsos, desejos e emoções fortes, das paixões vividas nas encarnações passadas. Então, por isso que nós vemos as tendências, né? Porque você está justamente ali naquele instante. Se você teve uma experiência de abusos, de viciações, de uso indevido, não só do sexo em si, mas da sexualidade de uma forma geral e ampla, do seu sentimento, se você fez abuso do seu sentimento, abusou do sentimento do outro, se você nunca não aprendeu a respeitar essa energia criadora, então você vai reiniciar esse processo. Essas experiências de vida passada, Emmanuel nos esclarece que essas cargas emocionais é desde a nossa era mais primitiva, desde quando nós vivemos ainda nas fases da animalidade. Então nós trazemos os instintos, que eles vão nos acompanhando. É essencial essa educação desses instintos, porque quando nós não agimos dessa forma, quando nós não educamos os instintos, existem as situações de desajuste. Há aquelas pessoas que a poligamia, por exemplo, que é justamente aí no resquício da nossa fase primitiva, da nossa animalidade, onde os animais precisavam copular com vários outros animais, buscando melhoramento na sua carga genética. Então, são fases que nós trazemos. E encarar a nossa sexualidade desta forma, de uma forma puramente materialista, visando apenas a busca do prazer imediato, do prazer físico, é uma forma muito estreita de encarar a nossa sexualidade. A sexualidade, ela é uma força criadora, muito mais abrangente do que apenas uma relação sexual. Muitos dos desequilíbrios psíquicos provêm das vidas pretéritas, nascidas da afetividade disciplinada, das paixões incontroladas, do prazer sexual inconsciente, do amor possessivo e da falsidade sentimental. Então, a gente começa a refletir na abrangência dessa energia, dessa nossa sexualidade, da abrangência, a importância desse amor consciente, do fazer ao outro como gostaríamos de ser tratados, com respeito, com dignidade, não na fase da falsidade sentimental, observando que tudo está ligado na lei de causa e efeito. Nós iremos atrair para a nossa vida
aquelas atitudes que nós estamos necessitando aprender, aquelas coisas que nós estamos necessitando reajustar. Então, nós atraímos para a nossa própria vida essas situações. Os problemas psicológicos de solução difícil nos jovens, adolescentes, são resultado das transgressões morais e dos abusos sexuais de vidas passadas, que naturalmente surgem hoje, requisitando reeducação, a fim de aprender a dirigir suas próprias emoções e desejos. Então, precisamos passar para a nossa juventude essa consciência de aprender a dirigir as próprias emoções e desejos. E não vivermos na fase de homens fisiológicos, como Joana de Ângeles nos esclarece. Que homens fisiológicos são aqueles homens que vivem para comer, dormir, fazer sexo. Eles vivem para atender às funções fisiológicas, negando um patrimônio muito maior que nós temos. E nós somos centelhas divinas. Nós precisamos amar, precisamos aprender a amar e precisamos do amor como alimento. Então, é necessário para o exercício do amor essa reeducação dos sentimentos, esse respeito aos sentimentos, aos nossos próprios sentimentos e aos sentimentos dos outros. É fundamental aprendermos a lidar de uma forma responsável com as emoções, as nossas e a do próximo. Abusos, leviandade e falsidade na vida afetiva e sexual deixam marcas profundas na estrutura sensível da alma, danificando e desregulando o funcionamento do importante centro de controle que é a epífise. Então, esse processo se dá a nível perispiritual, que é passado para o nosso corpo físico. A epífise, ou pineal, é um pequeno corpo glandular situado na parte central do cérebro. Acredita-se que sua função seja de frear a ação dos órgãos reprodutores na fase infantil, perdendo tal função com a normalização da atividade sexual na criatura adulta. Isso aí é o que nos informa a ciência oficial. Nós, na doutrina espírita, sabemos que a glândula pineal tem uma função maior do que essa, bem maior, né? Mas, dúvidas a esse respeito, maiores esclarecimentos, vocês, por favor, aproveitem a oportunidade ímpar de consultar o Dr. Sérgio Felipe, que é especialista no assunto da glândula pineal e está aqui no Medimestre. Então, não percam. Se tiverem dúvidas sobre isso, perguntem a ele. André Luiz, ainda sobre a pineal, ele continua. Aos 14 anos, aproximadamente, de posição estacionária quanto às suas atribuições essenciais, recomeça a funcionar no homem reencarnado. Entrega-se à criatura a recapitulação da sexualidade. Examina o inventário de suas paixões vividas noutra época, que reaparecem sob fortes impulsos. Na qualidade de controladora do mundo emotivo, sua posição na experiência sexual é básica e absoluta. Então, em relação à educação sexual, muitos pais, eles se prendem apenas nesta informação científica, em passar as informações sobre a fisiologia, sobre a anatomia, sobre o ato sexual, a prevenção de gravidez, as doenças sexualmente transmissíveis. Isso é uma informação essencial. No entanto, nós não podemos ficar presos apenas a esse tipo de informação. Agora, precisamos também compreender que quem não recebeu nem esse tipo de informação vai ter dificuldade para passar até as informações mais básicas, mais preliminares, porque quem não recebeu não sabe dar. Então, muitos pais hoje
ainda se sentem constrangidos em passar uma orientação sexual aos seus filhos. Esperam que eles aprendam na escola, com livros, ou no máximo, quando passam essa orientação, eles se resumem muito à parte científica. Só que André Luiz, ele nos esclarece, ele chama atenção para a importância fundamental, que nós somos seres espirituais, nós nos alimentamos de amor. Então é fundamental essa questão espiritual. Nós precisamos, em relação à educação sexual, levar em consideração o Evangelho, a responsabilidade, fazer uso do Evangelho na nossa educação, a responsabilidade, respeito, dignidade, disciplina, conscientização espiritual. Esses itens, eles têm que estar presentes também no nosso programa de educação sexual. E André Luiz, no livro Missionários da Luz, ele nos esclarece: renúncia, abnegação, continência sexual e disciplina emotiva não representam meros preceitos de feição religiosa. São providências de teor científico para enriquecimento efetivo da personalidade. Então, são fatores essenciais para o nosso progresso moral, para o nosso caminhar evolutivo como espíritos imortais. Sem as regras morais que iluminam, socorrem, fortalecem e educam a alma, toda orientação especializada para a juventude será deficiente, não alcançando as metas reais da educação da personalidade. Sem a reeducação sentimental, alicerçada nas regras libertadoras do Evangelho, a mocidade continuará desorientada, infeliz e vítima das influências perniciosas do mundo. É essencial a moralização e a nossa evangelização. Emmanuel nos dá o roteiro para a nossa conduta, conduzirmos a nossa energia sexual. Ele diz: não proibição, mas educação. Não abstinência imposta, mas emprego digno, com o devido respeito aos outros e a si mesmo. Não indisciplina, mas controle. Não impulso livre, mas responsabilidade. Então, a gente tem muito que refletir e aprender com esse roteiro que Emmanuel nos deixa. O amor espiritualizado é o remédio mais importante na recuperação dos desequilíbrios do sexo, pois com ele aprenderemos a dirigir nossas afeições com educação, responsabilidade, discernimento e fidelidade na reconstrução de nossa felicidade, fazendo, antes de tudo, os outros mais felizes, principalmente a alma que nos entregou o próprio coração na vida 2. Então, quando falamos de educação sexual, nós estamos também falando da nossa própria educação sexual. Não podemos tomar a posição de educadores enquanto ainda não formos educados. Então, antes de orientarmos o jovem, o adolescente, a criança que Deus nos confiou, devemos analisar como estamos tratando a nossa própria energia sexual. Porque, acima de tudo, na educação se aprende com o exemplo, não é através do discurso. Muito obrigada.